E aí pessoal, tudo bom com vocês? Está começando mais um Overdrive, o seu resumo semanal de notícias da cultura pop aqui da Black Company. E aí galera, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui de volta em um dos últimos programas do ano, porque a gente já tá no finalzinho de novembro, né? E apresentar o nosso querido Overdrive, seu resumo semanal de notícias do mundo pop, geek, nerd e coisas assim no geral. Eu sou a Rafaela e aqui comigo a gente tá com uma bancada reduzida hoje, mas não menos importante e especial e preparadíssima para dar notícias de última hora para você. Então aqui comigo eu tenho o meu querido João. Como é que você tá, João? Olá, minha querida Rafa, os ouvintes. Tô bem na medida do possível. Temos bastante coisa aqui, né? Como sempre, tem bastante notícia para entregar aqui para os nossos ouvintes. E vamos lá ver o que a gente tem. Então vamos lá, a gente vai começar como sempre, entrando no nosso elevador e indo para o nosso primeiro bloco, que é o de séries e streaming. Então vamos correndo, galera! O nosso bloco de séries e streamings hoje está especial Netflix, porque nós separamos várias notícias sobre Netflix para vocês, galera. E a primeira quem vai dar é o João. Por favor, João, começa aí com os nossos trabalhos. Pois, então, a gente teve um anúncio recentemente aí na última semana de que a Eva Green, né, essa renomada atriz aí de Hollywood, atriz francesa, ela está confirmada para a terceira temporada de Wandinha, né? Wandinha, série de muito sucesso aí da Netflix. Temos uma defensora ferrenha aqui no Overdrive, né, de Wandinha, a Esther. Mas basicamente é isso. Ela vai interpretar a tia Ofélia, que é a irmã da Mortícia Addams. A personagem, ela aparece ali no final da segunda temporada, mas de costas, sem a gente ver quem é, né? Quem é a pessoa. Naquela época, provavelmente a Eva Green não tinha sido confirmado, não estava no set para gravar, mas tinha essa figura da Ofélia, que já tinha aparecido e agora vai estar oficialmente na terceira temporada, que ainda não tem data de lançamento, né? Talvez saia aí pro final do próximo ano, mas a gente não tem confirmação. E é isso. Pra quem gosta de Wandinha, a nossa Esther vai ter mais um reforço de peso aí no elenco para esse próximo ano. De peso mesmo, porque eu adoro a Eva Green, ela é uma ótima atriz e eu acho que a estética dela e de tipo de personagem que ela trabalha muito bem combina com Wandinha. Combina demais. Ela que já tinha trabalhado com o Tim Burton, né? Tim Burton é um dos principais mentes criativas por trás dessa série da Wandinha, já tinha trabalhado no filme lá da Miss Peregrine, né, das Crianças Peculiares, e o outro é um filme com o Johnny Depp, que eu esqueci o nome, que acho que flopou na época. Enfim, mas, tipo, com certeza ela tem combina muito com essa estética dark. Eu não sei se você viu, Rafa, é uma série que chama Penny Dreadful, que ela tá. Sim, assisti. Eu gosto muito dessa série. Muito boa. Ela tá incrível. Exato. Então, é muito boa. Inclusive, eu pensei nessa série quando eu vi essa escalação. Né? Eu falei, pô, esteticamente falando, plot totalmente diferente, mas esteticamente, visualmente, a gente pode dizer que é meio parecido, então... Muitos paralelos. É bem possível que até o tipo de personagem que ela vai fazer seja parecido com o que ela faz ali em Penny Dreadful, eu imagino, né? É isso aí, um ponto interessante. Talvez, será que isso vai me fazer ver Wandinha? Eu gosto muito da Eva Green. Será? Bom, eu adoro ela, mas não vai conseguir me ganhar não, sinto muito. Eu vejo edit na internet depois. Sim, no TikTok. É isso aí. A galera faz isso. Bom, galera, saindo de uma mega produção Netflix para outra, a notícia que a gente não poderia deixar de falar é que, obviamente, a primeira parte de Stranger Things... Não,
quer dizer, primeira parte da última temporada, né, da temporada final de Stranger Things, está disponível na Netflix. Ela estreou agora, essa semana, que passou pra vocês, que vocês vão estar ouvindo no início da outra semana. E, olha, só se fala disso. Você fala disso. Eu tive grandes problemas, porque eu não consegui assistir no dia que o episódio lançou, que foi na quarta-feira. E eu tive que ficar, basicamente, uns 2 dias sem entrar na internet, porque eu tava com medo de pegar spoiler. Pior que eu não vi ainda. Eu gosto muito de Stranger Things também. Vi todas as 4 temporadas e ainda não vi essa. Ainda não passei por nenhum spoiler. Inclusive aqui a redação da Black tem matéria com spoiler. Já tive que fugir também. É complicado. É bem Mas difícil, até agora, galera. todo mundo tá falando disso. Realmente vai ser difícil. Mas vamos ver. Que fui montar- parece tá bom. Eu fui montar o roteiro do nosso episódio ontem e eu não tinha terminado de assistir ontem. Então eu fui montar com um medo, porque eu fui abrindo as coisas e eu fiquei tipo assim, ai meu Deus, cara, eu vou ler alguma coisa que vai estragar tudo pra mim. Mas Você viu felizmente. tudo já do que saiu? Sim, eu consegui ver tudo. Terminei ontem, de madrugada. Aí já dá suas impressões. Minhas impressões, vamos lá. Sem spoiler, tá, gente? Impressões sem spoiler. Achei bom, mas na média. Não achei nada surpreendente. Nada surpreendente. Inclusive, muitas coisas eu achei bem previsíveis. Ok. Tá? Então, essa é minha opinião pessoal do que eu achei da série, sem nenhum spoiler possível, tá? Sem entregar segredo nenhum. Show. Já é bom que já dá uma apaziguada nas expectativas, vai no sapatinho, pera lá. Então já vou entrar, eu pelo menos já vou entrar nesse esquema. E essa é a primeira parte, a gente já sabe quando que vai sair a segunda parte? A gente já sabe, mas eu esqueci quando é. Você sabe quando é? Pois é. Putz, pior que... Eu esqueci quando é. Deixa eu... Cara, eu lembro, eu acho que o último episódio, eu acho que vai sair a parte, tipo, no 1º de janeiro de 26. Eu acho, olha só, deixa eu ver aqui. Os próximos episódios, que é o 5 e o 6, pra mim tá marcando no dia 25 de dezembro. Exato. 25 de dezembro, vai ser no Natal. Se não me engano, é no Natal e no Ano Novo, né? O último episódio vai ser já no Ano Novo. Eu achei uma péssima decisão essa, porque honestamente no Natal eu não vou conseguir ver. E eu descobri que talvez eu trabalhe no Ano Novo, então... Meu amigo. Então já era. Isso aí, esse negócio de trabalho. Mas é isso. E falando em Stranger Things, galera, aproveitando que a gente tá nesse tópico, eu não sei se vocês tentaram assistir exatamente 10 horas da noite de quarta-feira, mas quem tentou teve uma surpresa muito desagradável. Porque por alguns minutos, aproximadamente uns 3 minutos, assim, a Netflix ficou fora do ar mundialmente. Você vê a força do que é Stranger Things. Eu não lembro qual foi a última série, assim, a produção que entrou no streaming travou, tá ligado? Não sei, a próxima com certeza vai ser o documentário da The Eras Tour da Taylor Swift. Mas antes eu não lembro. Antes disso, honestamente, eu não me lembro. E caiu. Gente, eu tava em casa, eu saí mais cedo da minha aula e vim correndo pra assistir. Deu exatamente 10 horas, eu cliquei e a Netflix caiu. Eu fiquei um tempo sem conseguir ver, eu fiquei chocada. Eu falei assim, quantas milhões de pessoas estão tentando fazer isso agora pra cair? E aí, quando eu fui pesquisar, eu descobri que caiu mundialmente, não foi apenas no Brasil. Então, olha a força que louco, cara, que louco. O mundo literalmente Foi... parou pra assistir Stranger Things. Nos games, recentemente, aconteceu algo paralelo a isso, que foi o lançamento de Hollow Knight Silksong, que foi a Steam, que é a principal, né, loja pra comprar jogo no PC, tipo, também, parou. Travou tudo, a galera não conseguia comprar o jogo, velho. Você abria lá, eu tentei comprar na hora, não deu, velho. Não deu. Mas é isso, a força desses fenômenos aí, né? É muita loucura, gente. É muito. É difícil até de imaginar um negócio desse, cara. Que os servidores da Netflix devem ser, né, bastante robustos, eu imagino, né?
Imagina. Então, E eles, realmente e foi algo eles muito são. Eles são uma empresa que eles fazem, inclusive, eventos ao vivo, né? Que tem transmissão de luta, sim. tem jogo de futebol americano, várias coisas ao vivo. E eu imagino que isso também tenha uma grande procura. E não cai. Agora, Stranger Things fez cair. Eu achei muito doido. Bom, galera, você tem alguma coisa a acrescentar, João? Não, é isso. É isso? Vou correr pra ver logo os episódios que saíram pra não tomar spoiler. E Corra. é isso. Corra. Eu diria que não tem nada muito chocante que um spoilerzinho vai estragar pra você, não. Mas mesmo assim, não é legal você já ver sabendo possíveis coisas que seriam surpresa. Show. Então, galera, aqui a gente encerra o nosso bloco de séries e streaming. Então a gente vai correr pro nosso elevador, porque a gente tem mais um bloco que agora é o de cinema. Chegamos aqui no nosso segundo bloco e eu vou começar falando pra vocês de um filme muito louco que ganhou um trailer novo. É um filme que eu imagino que eu, como estudante de cinema, eu vou ter que ver, vai ser obrigatório pro meu curso, que é um filme chamado Nouvelle Vague, tá? Nouvelle Vague. O que é a Nouvelle Vague? Nouvelle Vague é um período conhecido como a Nova Onda Francesa, que é um período que revolucionou o cinema no país, lá na França, e acabou revolucionando o cinema no mundo. E esse filme vai se passar em Paris, nos anos 50, aproximadamente, seguindo alguns nomes muito conhecidos da época, como Godard, como Truffaut. O filme, basicamente, é sobre a gravação de um dos filmes mais famosos do Godard, que é O Acossado. E saiu um trailer novo. E esse filme é do Richard Linklater, que é um cara muito doido. Se vocês não conhecem filme nenhum dele, eu vou dar aqui uma... Ah, apertei o botão errado. Se vocês não conhecem nenhum filme dele, eu vou dar alguns aqui da lista de filme desse cara. Boyhood, que é aquele filme que ganhou Oscar, que era aquele que se passou em 12 anos. O cara passou 12 anos fazendo filme. Muito louco. Ele é muito louco, esse cara. E se não me engano, ele tá com mais algum programado nesse esquema daí de fazer por 1 bilhão de anos. E aí ele também tem aquela... acho que é uma trilogia. Que é Antes da Meia-Noite, Antes do Pôr do Sol e Antes do Amanhecer, que também absolutamente todo mundo é fascinado nesses filmes. Entendeu? Então ele é um diretor muito bacana. E aí ele vai lançar esse filme que teve um trailer novo. Se você gosta de cinema, se você gosta de história do cinema, você provavelmente vai gostar desse filme. E esse é um diretor tão doido no esquema do cinema, que eu acho que ele vai fazer um filme bem interessante para representar um período que é muito relevante na história do cinema mundial. Você assistiu alguma coisa desse filme, João? Não vi o trailer ainda, mas muito me interessa. Sabe o que eu assisti Acossado? Assistiu? Assisti. Pô, gosto desse filme. Cara, não sei qual foi o momento da... sim. Foi um momento da minha vida, eu tava muito focado em aprender francês, aí eu tava buscando coisas pra ver em francês. E aí eu fui buscar, eu gosto de cinema, vamos lá nesse negócio aí de cinéfilo, vamos nesses filmes aí clássicos. Fui ver Acossado, cara, é um filme interessante. Assim, as minhas impressões quando eu vi, que é um filme, eu sinto que, tipo, em termos de trama, ele tem uma trama ali que ele é como um mote assim pra história acontecer, mas que o filme é muito sobre o momento a momento, a interação dos personagens, sabe? Diálogo. Tem uma cena que me chamou a atenção quando eu vi. Cara, é um casal, assim, acho que o protagonista, se eu não me engano, com uma moça que eles estão num quarto que tipo, mano, eu tenho a impressão que uns 15, 20 minutos deles dentro do quarto conversando sobre qualquer coisa, sobre a vida, sabe? Tipo, o que essa cena tem pra acrescentar necessariamente pra história, mas é muito daquilo, sabe? Aproveitar aquele momento, aquele diálogo, aquelas interações, sabe? Eu tive a impressão que é um filme sobre vibes, assim.
sabe mais com tudo. E eu gostei da experiência, velho. Eu acho que você assistir, acho que outro filme aqui do Godard, chama A Chinesa, se eu não me engano é dele também, que também a outra é bem um filme sobre pequenos momentos, assim, é interessante. Acho que é legal das pessoas irem atrás, que é interessante, pelo menos. Essa galera daí da Nouvelle Vague, eles eram meio que rebeldes, né? Então eles estavam criando filmes de uma maneira que as pessoas não estavam acostumadas a ver filme. Então é realmente isso, é um filme que você vê. Às vezes não vai agradar todo mundo, porque é um ritmo totalmente diferente. Mas total, se você conhece. Tipo, espera uma estrutura certinha, assim. O primeiro, segundo, terceiro ato não é muito assim, não. Tipo, as coisas acontecem. Não é, ele é bem diferente a estrutura dele, mas o Godard é um dos nomes mais famosos da Nouvelle Vague do cinema por um motivo, gente. E eles são filmes muito bons. E eu aconselho todo mundo a dar uma chance pros filmes dessa época e dessa galera, porque são legais. Alguns, não vou dizer que são todos, porque eu também não consigo consumir todos, mas muitos são muito legais. E vamos dar uma chance. Vamos dar uma chance para esse filme aí do Richard Linklater, chamado Nouvelle Vague, que vai te ensinar alguma coisa no final das contas. E agora, saindo de um filme arte para um blockbuster, por favor, João, diz aí o que o James Cameron falou pra galera. Cara, o James Cameron, ele tá dando o braço a torcer, assim, que ele disse que o terceiro filme de Avatar, O Fogo e Cinzas, ele pode ser o último filme dessa saga, né? Avatar, que tava planejado para ser 5 filmes, né? Um calendário gigantesco, assim. O primeiro filme é de 2009 e o segundo demorou, tipo, saiu, o quê? Tem pouco tempo, 2 anos atrás. É um projeto de muito, muito tempo do James Cameron. E parece até um projeto de paixão dele, que eu vi um vídeo um tempo atrás da PH Santos, não sei se você conhece, ele faz conteúdo de cinema. Ele faz muito um vídeo analisando assim o James Cameron, que a análise dele é que, cara, o James Cameron se apaixonou pelo universo que ele criou e ele meio que não conseguiu fazer outra coisa. O James Cameron, né, que é um diretor que fez muita coisa diferente na carreira. Acho que uma das características mais fortes dele é a versatilidade, né? De você tem, o cara fez Titanic, que é um grande sucesso, o cara fez o Aliens, o segundo filme lá daqui, é outra coisa, o Exterminador do Futuro, e, sabe, muitos filmes diferentes, e ele, quando chegou em Avatar, ele meio que, é isso, vou fazer o resto dos meus dias, vou fazer filme de Avatar. E, cara, ele diz em entrevista, né, um podcast aqui The Town, que esses filmes de Avatar, eles são filmes que eles são muito custosos de fazer, né, e você dá pra ver pelos valores de produção, né, realmente efeitos especiais, né, a escala, o escopo é gigantesco e são filmes que arrecadam muito, né, o primeiro é um dos que tem a maior bilheteria da história. O segundo, se eu não me engano, arrecadou bastante também, mas eles realmente custam bastante. Então, ele fala como ele tá ansioso, nervoso, assim, sobre como vai ser a recepção desse terceiro filme, que, dependendo da recepção, pode ser que ele não consiga fazer mais, né? Que ele, se eu não me engano, é a Disney que financia esses filmes agora. E ele precisa de ter alguém que está disposto a colocar dinheiro para ele fazer os projetos megalomaníacos dele. Então é basicamente isso a notícia, de que o terceiro pode ser o último. Então quem estava esperando um desenvolvimento mais longevo aí dessa saga, pode ser que ela acabe mais cedo. Pelo menos nesse formato, né, de blockbuster, projeto gigante. Talvez, né, esse universo ele sobreviva de outras formas, com projetos menores, mais enxutos. Mas é isso. Essa é a notícia. Você gosta de Avatar? Qual é que é seu take? Eu assisti o primeiro Avatar quando lançou lá 1 bilhão de anos atrás. Achei ele um filme ok, sabe? Não achei espetacular, achei um filme ok. E aí demorou demais pra ter o segundo. E aí eu falei, não. Eu não vi não, também. É longo, né? Parece até bonito e tal. Pô, legal pra isso.
não consegui juntar coragem ou a vontade pra pegar pra ver, mas um momento eu acho que eu vou pegar pra ver. É tipo assim, se fosse um filme que eu gostasse muito, eu provavelmente tentaria ver. Mas, pra mim, o primeiro filme foi só um filme ok, sabe? Foi Água um com filme... açúcar. Foi um filmezinho bom. Mas, visualmente, eu acho o Avatar lindo. É incrível, Lindo, incrível. O que eles fazem em questão de efeitos visuais é uma coisa que poucos filmes fazem hoje em dia. Porque eu acredito realmente que tudo aquilo existe, que aquele universo deles existe. Mas não me agrada muito a história, então eu não... Se acabar no terceiro, é indiferente pra mim. Desculpe. Pior que eu tô também nesse barco, mas, pô... Forças aí pro meu mano James Cameron, né? Espero que ele consiga fazer as coisas que ele quer. Mas é isso. Eu, particularmente, sou muito fã de Titanic, James Cameron. Então, Titanic 2. Faz um Titanic 2, o retorno de Jack. Como é que seria isso? Então. Como é que seria isso é um mistério, mas vamos, você se inventa aí, filho, se vira. Conta a história de outro núcleozinho que tava no navio, pô. Pô, legal. Dá pra fazer vários spin-offs ali, né? Pode crer. Olha lá, pô. Conta a história do capitão do navio, do criador do navio, vendo o navio dele lá desabando, sendo destruído. Olha lá, cara, pronto, tá aqui o roteiro, galera. De fato. Boa. Aí. Tem que ouvir a Rafa aí, que é sucesso na certa. Me escuta, James Cameron. Vem cá escutar o Overdrive. Se liga numa ideia boa de roteiro. Galera, aproveitando que a gente tá no nosso bloco de cinema, e a gente é o Overdrive, que adora falar de filmes nacionais, eu tenho uma sugestão pra vocês, que é o filme Malês. Eu acho que a gente já comentou sobre ele aqui antes, eu não tenho certeza, mas é um filme com a Camila Pitanga, e que ele é baseado em fatos históricos e retrata a revolta dos malês, que é a maior revolução da história do Brasil, organizada por negros escravizados na Bahia. E, cara, filme nacional, a gente tem que promover aqui. Eu não posso deixar de falar, por favor, assistam esse filme. E a notícia boa que eu tenho pra vocês assistirem esse filme é que se você mora em São Paulo, até o dia 3 ou 5 de dezembro, 3 de graça e 5 um preço reduzido. É isso mesmo que você ouviu. Até o dia 3 de dezembro vai ter sessão especial desse filme em alguns locais da cidade de São Paulo, em que vai estar de graça. Você pode assistir o filme zero custo. E se você não conseguir assistir até o dia 3, até o dia 5 de dezembro, também vai ter umas sessões especiais, que é com horário definido, né, óbvio, e ela vai estar a preço de banana, galera. Vai estar muito baratinha. A inteira vai estar R$4 e a meia R$2. Isso que é absurdo. Que absurdo. Como você vai dizer não? Como você vai dizer não para o cinema nacional se o preço tá esse, galera? De graça ou R$4? Por favor. Agora. Vai lá. Ó. O preço do ingresso normalmente, como tá caro, você tá louco. Então essa aí é imperdível. Imperdível. E olha só, esse episódio vai ao ar no dia 1º, então você não tem desculpa, porque você vai ter tempo ainda de assistir. As exibições gratuitas vão acontecer no Centro de Formação Cultural da cidade de Tiradentes e nos seguintes CEUs: Aricanduva, Barro Branco, Butantã, Caminho do Mar, Carrão, Feitiço da Vila, Freguesia do Ó, Jaçanã, Jambeiro, Meninos, Parque do Carmo, Parque Novo Mundo, Parque Veredas, Paz, Perus, Pinheirinho, Quinta do Sol, São Miguel, São Pedro, São Rafael, Taipá, sei lá como é que pronuncia essa, gente, desculpa, Tremembé, Três Lagos, Vila Alpina, Vila Atlântica e Vila do Sol. Olha quanto lugar. Muito lugar. Muito lugar, tudo isso de graça, galera. De graça. A distribuição dos ingressos começa 2 horas antes de cada sessão, tá? E a maioria das sessões estão marcadas pro... Bem, eu só vou dizer a data que vocês conseguem ver, de graça, tá? Que é no dia 3 de dezembro, às 5 horas da tarde. E as sessões pagas, a preço popular, é na Biblioteca Roberto Santos. E ela vai com ingresso de R$4
reais a inteira e 2 ao meia. E no centro, essa também vai ter só o dia 3. E no Centro Cultural Olindo, que vai ter os filmes também. E aí você consegue ver no dia 2 e no dia 5 de dezembro, sempre às 2 horas da tarde. Eu sei que não é um horário muito legal, mas se você não tiver nada pra fazer, se você já tiver de férias, eu acho que vale a pena você dar uma assistida nesse filme sobre um pedaço tão importante da história brasileira e um filme nacional com um elenco de peso. João, se morasse em São Paulo, ia estar lá assistindo. Na hora. Onde que fosse, eu ia estar lá, cara. Então, se você é da cidade de São Paulo, não desperdiça isso, galera, tá? É oportunidade única. Agora, a gente vai entrar no nosso elevador e a gente vai pro bloco do João, também conhecido como o bloco de games. Mas quando eu tô apresentando esse programa é o bloco do João. Então, João, já pode apertar aí o botão do próximo bloco e pode assumir, por favor. Pois então, apertando tum-dum. Vou falar primeiro de um joguinho brasileiro. Vai ter mais de um jogo brasileiro aqui nesse bloco. Bom, mas esse primeiro chama Dream Cards. Ele é um jogo que eu não conhecia até sentar para montar essa pauta, né? E ele é um jogo que saiu demo, né? Na última segunda-feira, dia 24, ainda está disponível essa demo na Steam. Demo, né? Uma demonstração gratuita. E ele é um jogo de cartas no estilo roguelike. Então, várias runs, né? Várias partidas que você vai jogar. E seu progresso ele vai ser diferente cada vez que você joga. Ele é de um estúdio brasileiro chamado Soneca Games. E ele é publicado em parceria com Manuntius Games, que é uma editora, publicadora, que surgiu aí recentemente aqui do Brasil também, com o objetivo justamente de ajudar a cena nacional de games. Pausinha pra... Perdão. Bom, esse é o primeiro jogo do estúdio, né, que eles vão fazer esse lançamento comercial. E, basicamente, ele coloca os jogadores no papel do self, parte da psique de um indivíduo atormentado que deve construir o seu deck através de atividades durante o dia para então batalhar contra a sombra, os aspectos negativos de si durante a noite. E cada carta ela possui aspectos únicos e, portanto, cada deck será diferente do último, né? Por conta dessa estrutura de roguelike. Ele é um jogo que incorpora bastante temas da teoria psicológica de Carl Jung, psicólogo sueco, né? Que também inspirou outras franquias de games, várias coisas, né? Do mundo, da cultura pop, mas de games também, como Persona, Control. E a estética dele é bem charmosa, é baseada no estilo de cordel, né? E uma pegada mais sombria. Eu achei muito estiloso, vi o trailer, me parece, vendo o estilo da animação, me parece até o estilo de animação clássico, assim, de desenhos sobrepostos um do outro, né? Você vê, tem um pouco dessa coisa stop motion, só que 2D, essa pegada. E é isso, gente. É mais uma recomendação para vocês irem conferir lá, tá? Gratuitamente. Essa demonstração que tá na Steam é de Dream Cards. Passando para o próximo tópico, a gente teve o lançamento do jogo Ayla, que é um jogo de terror do estúdio brasileiro também, Pulsatrix, né, os mesmos criadores do jogo Fobia, né, também de terror. O jogo chegou oficialmente para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S. E ele é um terror bem psicológico, mistura tecnologia, mistura quebra-cabeça, mistura, né, esses elementos de survival horror, de você ter munição escassa, recursos escassos. E é muito interessante a premissa dele, que você assume o papel do Samuel, que é um testador escolhido para experimentar as simulações criadas por Ayla, uma inteligência revolucionária, inteligência artificial, né?
capaz de ler seu algoritmo, histórico de buscas e dispositivos conectados para criar experiências personalizadas. Esse protótipo de óculos de realidade virtual, né, faz com que essas simulações se tornem realistas demais a ponto de o jogador questionar constantemente se está em um ambiente digital ou um perigo real. Então é isso, é um terror muito baseado aí nessa coisa bem contemporânea, né, que a gente está vivendo de inteligência artificial, o medo da inteligência artificial, que ele transforma isso num contexto realmente de terror. Parece muito massa. Eu comprei recentemente o Fobia. Devo jogar primeiro, né? E depois já quero ir pro Ayla, porque esse parece ser um estúdio bastante talentoso, que faz jogos de qualidade, né? Esse é o segundo jogo deles. Eu sei que ele tá completamente localizado pro português, não só menus, né? Diálogos, mas assim, tem um trabalho de voz. Não é dublagem exatamente, porque é um trabalho de voz original, né? Eu sei que a Luísa, acho que é esse é o nome dela, Luísa Caspari, que é uma atriz dubladora que inclusive faz a voz da Ellie do The Last of Us, tanto no jogo quanto na série. E tem algumas figurinhas carimbadas também, o Ricardo Juarez, né, que já fez a voz do Kratos de God of War. E então, assim, projeto pesado, assim, no quesito, assim, de nomes, parece ser de muita qualidade, tem trailer já pra você dar uma conferida, se não me engano a demo eles tinham lançado há algum tempo, acho que ainda tá disponível pra testar, se você quer ter uma ideia de como é que é o jogo, e é isso, fica a recomendação. O que você acha disso aí? Terror, inteligência artificial, Rafa, te agrada? Tem uma coisa que te pegaria? Cara, eu vou ser bem honesta com você. Eu jamais jogo alguma coisa de terror. Mas você assiste filmes de terror? Eu assisto filme de terror, mas alguma coisa do jogo me pega. Eu acho que é porque eu tô no controle. Sim, com certeza. E sou eu que tenho que fazer as coisas que vão me fazer me assustar. Sabe o que é engraçado? Que eu tenho resistência a assistir filme de terror, mas eu já desenvolvi uma... sei lá, eu consigo jogar jogos de terror, assim, de forma mais tranquila. Eu joguei alguns, assim, né? Mas eu ainda fico, nossa, um filme de terror mais pesado eu tenho. Eu não quero assistir esse filme, eu vou ficar meio, tenso aí. Engraçado. Realmente, o jogo tem essa coisa de você estar no ambiente, você controlar o personagem, você meio que, de certa forma, sentir as coisas na pele, mas... Cara, é porque, tipo assim, no filme, eu tô sentada no meu sofá falando assim, caramba, que burro, por que ele vai ali? E no jogo eu sou a pessoa que tem que ir lá, entendeu? Então, alguma coisa ali entra em conflito em mim e eu não consigo, porque eu fico, tipo assim, eu não quero ir. Por que eu tenho que ir? Por que o jogo tá me obrigando a ir lá? Eu sei que vai acontecer alguma coisa horrível, entendeu? E simplesmente não rola. Então tá aí. Pra você que gosta de terror, um novo jogo brasileiro da Pulsatrix, Ayla, já está disponível para as principais plataformas. A gente gosta tanto de promover o conteúdo brasileiro que a gente fala dele em todas as categorias, viu só? João tá sempre trazendo um game brasileiro pra vocês, gente. Apreciem. Exatamente, porque não falta, cara, é muito jogo brasileiro bom, velho, é bizarro, eu fico impressionado com toda hora tá saindo um jogo brasileiro, pedrada atrás de pedrada. Mas tá aí. Passando para a próxima notícia, a gente teve um anúncio inusitado que faz interseção aí com o cinema. Basicamente, saiu um trailer aí de um novo capítulo do Fortnite em que vai ter um universo do Kill Bill, né, filme, uma duologia lá do diretor Quentin Tarantino. Vai ter um evento aí no Fortnite que aparentemente vai vir junto de um curta dirigido pelo próprio Quentin Tarantino, que será exibido gratuitamente dentro do Fortnite a partir do dia 30 de novembro, às 17 horas, aqui do horário de Brasília. Ele vai ser como se fosse uma continuação da história que foi encerrada ali no Kill Bill Volume 2.
eu entendi, vai ter a volta da Beatrix Kiddo, que vai ser interpretada pela própria Uma Thurman, e vai apresentar a Yuki Yubari, a irmã da antagonista Gogo Yubari, do Kill Bill Volume 1. A produção vai ser feita inteiramente na Unreal Engine, né, usando modelos e estética do próprio Fortnite, e marca a primeira vez que a franquia Kill Bill se expande pra fora do cinema. Pô, muito interessante, inusitado, eu acho, né? O Fortnite é esse jogo que tá constantemente buscando trazer novas experiências pro jogador. Bem recentemente a gente teve um evento de crossover com The Simpsons, né? Transformou o mapa pra deixar ele com a estética de Springfield, né? A cidade lá da série. E tá aí mais um esforço, né? De transformar, fazer com que o jogo seja ainda mais multimídia, que abrace várias propriedades intelectuais. Tô curioso pra saber o que vai sair disso. E aí, o que você acha, Rafa? Você gosta de Kill Bill? Como é que você vê isso? Eu vejo isso como, no momento, eu tô de mal com Quentin Tarantino, porque ele falou mal de Jogos Vorazes. Eu pensei que era outra treta. Que outra treta? O que ele falou? Não, então, que ele é fechado com Israel, né? Cara, essa daí eu não vi. Lá com o exército israelense e tal. Putz, ele é bem essa daí eu não vi, Israel. mano, perdi essa. Pronto, agora acabou então. Acabou, com relações cortadas com o Tarantino. Eu fiquei bem mal, sinceramente. Eu gostava, não sei mais como é que tá a minha relação com os filmes do Tarantino. Eu fiquei meio pá. Mas, eu tava aqui na coisa suave, tipo assim, eu li que ele falou que não gosta de Jogos Vorazes, então. que é cópia de sei lá o quê. Eu tô tipo, também não gosto dele, porque Jogos Vorazes é um ótimo filme e um ótimo livro. Aí agora tu me deu um motivo real pra ficar de mal com ele. Me deu um motivo real. Pronto, relações cortadas com Quentin Tarantino. Vocês estão ouvindo aqui em primeira mão. Não gosto mais dele. Não vou assistir nenhum filme dele. Pronto. Eu digo isso. Mas vai ter. Eu digo isso como estudante de cinema, que obviamente vai ser obrigado a assistir um filme dele eventualmente. Desculpa. Mas eu vou assistir me negando a assistir, tá bom? Mas você já tinha alguma relação com os filmes do Quentin Tarantino? Não, eu não gosto muito, não. Pô, pior que eu gostava bastante, viu? Te dizer. Ou inclusive o Era Uma Vez em Hollywood, que foi o último filme dele, pô, eu acho um filmão, tá ligado? Sei. Mas é isso. Mas é normal ter diretor favorito, ter estilo favorito. Eu não acho que ele é um mau diretor. Ele faz filmes muito bem. Ele faz filmes que não seriam comerciais, serem comerciais, o que é uma coisa impressionante. Mas, infelizmente, agora a gente tá de mal. Então... Oficialmente. Então é isso, vai ter esse crossover com Kill Bill no Fortnite. Fiquem ligados aí, vocês que gostam de Fortnite, gostam de Kill Bill, vai rolar. A última notícia do bloco de games foi basicamente eu tirando um fiapo de notícia pra falar sobre isso, foi uma entrevista que saiu hoje, que, bom, a Team Cherry, em entrevista que saiu no portal Bloomberg, né, entrevista que foi feita com o jornalista Jason Schreier, um dos jornalistas mais notórios de games aí, foi uma entrevista exclusiva que a galera da Team Cherry, né, os criadores do Hollow Knight, agora o mais recente Hollow Knight Silksong, eles falaram que eles cogitam sim fazer um jogo fora do universo de Hollow Knight, que até agora os únicos jogos comerciais são o primeiro Hollow Knight, que saiu lá em 2017, agora o Hollow Knight Silksong, que saiu nesse setembro de 2025, e eles passaram muito tempo, né? Você vê o gap aí de 2017 para agora 2025, só fazendo essa propriedade intelectual, e as pessoas imaginam, né? Pô, o que esse time, esse estúdio tem a oferecer a mais, e então eles falam que ainda querem trabalhar no universo de Hollow Knight, mas que estão abertos a trabalhar numa outra coisa, explorar outro gênero, um outro universo, um outro cenário. Essa entrevista eu achei muito interessante, é uma entrevista longa, assim, e acho que a primeira grande entrevista mesmo que a gente tá ouvindo dos desenvolvedores após o lançamento do Silksong, que foi um dos jogos que mais
gerou hype nos últimos anos aí, desde o jogo foi anunciado em 2019, desde então pouco apareceu e criou-se, né, uma expectativa gigantesca ao redor do jogo, e eles entregaram, assim. É um jogo incrível, e eles estão falando pela primeira vez, e eles falaram como é que foi esse processo, sabe? E falando em detalhes algumas coisas sobre a recepção do jogo. Teve uma parte dos jogadores que o jogo é muito difícil, né? E que teve gente que reclamou dessa dificuldade, que muita gente que dropou o jogo, e eles falaram sobre isso, né? Como que eles... Era algo que era importante de ter para a experiência, e que eles fizeram, né, ferramentas para que os jogadores eles pudessem ter alternativas para avançar ao redor disso. Assim, é uma entrevista que entra em vários detalhes, eu recomendo quem gosta de Hollow Knight, quem se interessa, correr atrás para ver em profundidade, mas é uma entrevista muito boa para ver o que se passava na cabeça desses caras no desenvolvimento desse jogo, o que eles tinham, por exemplo, teve uma área que chama Bywater, que é Billy Brejo, que muita infâmia, que é uma das áreas mais difíceis do jogo, e gerou muita polêmica e gerou muita repercussão, eles falando sobre por que eles colocaram isso no jogo. É uma entrevista muito interessante. Então, corram atrás, que está muito legal. Então, eu já tô falando demais, vamos encerrar aqui o bloco de games. Então, na próxima a gente tem música, literatura e algo mais, né, Rafa? Toca daí. E algo mais. A gente tem um algo mais e um algo menos. Mas quando a gente chegar lá, a gente te avisa o que é, galera. Bom, hoje no nosso bloco de música e literatura, como acontece muitas vezes, está faltando a literatura. Mas, para compensar, a gente trouxe algumas notícias de um evento muito grande, muito bacana, que eu acho que tem uma galerinha que curte que talvez vá. A CCXP. Então, na verdade, esse bloco vai ser notícia de 2 mega eventos. Um é a CCXP e o outro é o Rock in Rio. O Rock in Rio, essa semana, liberou os 3 primeiros atos de show que vai ter, né, no próximo ano. Só nomezinho mais ou menos, hein? Só nomezinho que não é famoso, que ninguém conhece. O primeiro headliner que eles anunciaram foi o Elton John. Galera, o Elton John, Sir Elton John, o brabo. Vai vir aí. O homem já falou umas 37 vezes que vai parar de fazer show, mas acho que difícil. Ainda mais agora que ele vai vir no Rock in Rio, vai ver 100 mil pessoas lá na frente dele, ele nunca mais vai querer parar. Então vai renovar as energias. E aí, o outro ato que teremos no mesmo dia do Elton John é ninguém mais, ninguém menos que Gilberto Gil. O homem, galera. O mito. A lenda brasileira. Gilberto Gil. Então, não sei vocês, mas esse dia já tá muito bom. Elton John e Gilberto Gil, um em sequência do outro, tá? Então, se não me engano, é o primeiro dia do festival. E o terceiro e último ato, que foi anunciado essa semana também, foi a banda Stray Kids. Sendo bem honesta, eu já ouvi falar dessa banda, mas eu acho que eu nunca ouvi nenhuma música deles. Mas, se você tiver ouvido... Hã? Também não? Então, se você tiver ouvido, por favor, comenta aqui, eduque os seus apresentadores e diga se eles são bons ou não, por favor, e recomenda uma música pra gente. E quanto a CCXP, a produção do evento liberou a programação no site deles, tá? Então, se você entrar no site da CCXP, você já consegue ver dias e horários de painel, de sessão de foto, essas coisas assim. No entanto, vale muito ressaltar que ela está incompleta, porque eles ainda estão anunciando muitas coisas. Ela está sujeita a alteração. Então, se você é do tipo que adora se programar, os mínimos detalhes, você já pode começar a ver para ir se organizando. Mas considere que você provavelmente vai ter que mudar os seus planos, porque ainda tem muita coisa para vir. Só essa semana eles fizeram vários anúncios de painel, né, do que a Paramount vai levar para lá. A Paramount Plus vai ter a Peyton List, com uma série dela que é
Escola de Espíritos. A Peyton List, se vocês não sabem, também era atriz de Cobra Kai. Vai ter também o Paul Giamatti com Star Trek. Eles vão ter um painel só de UFC, Legal. pra quem gosta. Entendeu? Então, eles estão com uma programação bem legal. E como a gente está chegando mais próximo da época da CCXP, e quem já está acostumado com o evento sabe que é agora que eles vão cair em cima, dando os mega nomes e a mega programação do evento. Então, confiram o site da CCXP e se programem para viver o épico. Eu, infelizmente, não vou na CCXP esse ano, mas tudo bem. Faz parte. Rafa, Diga. pra salvar aqui, vai ter literatura. Caraca! Só João mesmo, gente. Pelo amor de Deus, esse homem faz tudo. E de última hora, porque não estava no nosso roteiro, eu não sei o que é. Vai ser novidade até pra mim. Por favor, diga, João. Sim. Pois é, a gente teve aí no último dia 24 de novembro, a gente teve o Prêmio São Paulo de Literatura. E saíram os vencedores, né? Foram 2 escritores, os grandes ganhadores esse ano. E é um prêmio que começou ali em 2008, já tem 18 edições. E o ganhador, ele levou R$200 mil, né? A cada um, considerado, né, a maior premiação individual em dinheiro do país para publicações desse gênero. E os premiados ainda poderão participar de eventos promocionais pelo país e da edição de número 40 da Feira Internacional do Livro de Guadalajara, no México, em 2026. Então, os ganhadores desta edição foram na categoria Melhor Romance do Ano, né? A vencedora foi a Mariana Salomão Carrara, com seu livro A Árvore Mais Sozinha do Mundo, publicado pela Todavia. E o segundo vencedor foi o escritor e poeta Marcílio França Castro, com a sua obra O Último dos Copistas, da Companhia das Letras, na categoria Melhor Romance de Estreia. A edição desse ano contou com 323 obras habilitadas, sendo 158 inscritos na categoria Melhor Romance do Ano, tendo 9 obras como finalistas. E já a categoria Melhor Romance de Estreia obteve 165 inscrições. Então está aí, tá pago, né, para não deixar aqui sem ter nada de literatura. A gente tem essa notícia bem importante aí pro mundo da literatura. Viu só, galera? Confiem no João. Ele sempre vai trazer a notícia de literatura pra gente. Porque ele é a única pessoa que lê nesse programa. Faz tempo que eu abandonei o hábito de ler. Tô com um livro parado aqui, mas tem que voltar. Eu li uns 2 livros aí na última semana. E aí eu peguei um terceiro pra ler e eu achei ele tão chatinho que dropou. Acabou estragando com a minha onda de leitura. Aí é triste. Tem que pegar outro mais interessante pra manter forte, né, o hábito. Eu tô cheia de livro que eu baixei uns 5 de uma vez só. Só que aí esse aí acabou com a minha vibe. Aí eu não consigo nem mudar pra outro livro. Putz, aí é duro. Mas uma hora vai. Uma hora sai. E agora, galera, é aquele momento em que a gente passa o comando do programa pra Vitória, pra ela trazer as últimas notícias do universo mangá, anime, pra vocês. É mangá ou é anime? É tudo junto, né? O universo, ela fala o mundo nipônico. Isso aí. De tudo um pouco. De tudo um pouco. Tudo daquilo que eu jamais poderia falar porque eu não entendo absolutamente nada. Ela é nossa especialista e vai trazer as notícias pra você. Fala, galera do Overdrive, tudo bem? Aqui é a Vitória Meller aqui passando para dar as suas indicações de animes, mangás e tudo do mundo nipônico. Já falamos até mesmo sobre série live action na semana passada, mas essa semana vamos voltar ao foco de animes e mangás. E a minha indicação é um lançamento dessa temporada agora, a última temporada, que tem passado despercebido um pouco para as pessoas, não tem se falado muito sobre ele, mas é um anime um tanto quanto peculiar, para dizer assim, e vai agradar todos os fãs de Among Us. O nome é Gnosia.
Basicamente, estaremos embarcados numa nave com uma tripulação excêntrica, para se dizer no mínimo isso, personagens estranhos, diferentes, extremamente coloridos e peculiares ao seu modo, e um desses personagens está infectado com uma doença que vai deixar ele muito agressivo e basicamente um zumbi. Só que esse zumbi, ele é consciente e ele é muito vilanesco e mentiroso. E cabe ao nosso protagonista descobrir quem é o nosso infectado. Mas vou dar um pequeno spoiler, então quem não quiser ouvir, pare por aqui. Repito, alerta de spoiler. Se você não quer saber um plot twist que essa série tem, não continue escutando este pequeno trecho de indicação do Estação Sakuga. Então, o nosso protagonista, ele é responsável por votar e saber quem pode estar infectado e descobrir. Só que a cada fim de episódio, a gente descobre que o nosso protagonista, ele está em um loop temporal. E cada vez que ele acorda e indica alguém para ser o nosso infectado, o ciclo reinicia e tudo começa de novo. Só que algumas mudanças são feitas, sim. Temos um acréscimo de personagens novos, alguns saem, outros entram. E esse basicamente é a premissa de Gnosia. Ele está disponível na Crunchyroll. Ainda está em continuamento até o momento que essa vos fala. E essa é a nossa indicação da semana. Espero que tenham gostado e que assistam Gnosia somente na Crunchyroll. Fico por aqui e até a próxima semana. Voltamos, galera. Muito obrigado, Vitória, pelas suas brilhantes palavras e informações para os nossos ouvintes. E agora, é claro, a gente vai para aquele bloco, aquela parte que é de lei do nosso episódio, que é a indicação da bancada. E obviamente a gente vai começar com o João, porque eu ainda tenho que pensar em que eu vou indicar pra vocês. Então, por favor, João, comece. Cara, eu pensei de última hora aqui, né, pra falar a verdade, né? Eu não sei nem o que eu vou falar direito, mas é que eu tô nessa. Eu esgotei um pouco do meu repertório das coisas que eu tenho pra falar aqui nas indicações. Então, tipo, tudo que eu tô jogando, coisa que eu tô vendo, eu já falei aqui no Overdrive, porque eu sou lento, enfim. Então eu tenho que resgatar coisas que eu vi no passado, que eu consumi no passado. E eu vou indicar o filme brasileiro Estômago. E, cara, já assistiu Estômago? Não, ainda não assisti, mas eu já ouvi falar muito bem dele. Pô, cara, eu acho um filmão. Foi uma indicação de um amigo que ele tava me enchendo o saco. Pô, você tem que ver Estômago, você tem que ver Estômago. A gente sentou um dia pra assistir, eu e ele no Discord, assim, abri aqui no computador. Ele já tinha visto, né? A gente assistiu junto. Porque que filme massa, velho. Que filme massa. Ele é... Bom, a premissa do Estômago, a gente acompanha o Raimundo Nonato. Ele decide ele se mudar pra cidade grande, se não me engano é pra São Paulo. Ele trabalha como faxineiro em um bar e descobre que tem talento pra cozinha. E o Raimundo faz do local um sucesso e acaba sendo contratado para trabalhar em um restaurante italiano da região como assistente de cozinheiro. A cozinha italiana é uma grande descoberta ali pro Raimundo, que agora tem, né, casas, relacionamentos sociais. Só que a questão é que desde o começo do filme, a gente anda assim, a gente vê duas perspectivas, duas linhas do tempo diferentes, né? É o Nonato nisso aqui que eu descrevi, né? Ele tá, né, chegando nessa cidade grande, se estabelecer ali na cozinha. Só que o outro núcleo é o Nonato também, só que na prisão, né? A gente vê o filme vai e vem entre essas duas linhas do tempo e a gente não entende direito o que tá acontecendo, o que aconteceu. Sabe o que aconteceu para ele chegar ali? E a gente vai vendo essas duas linhas se convergirem, assim, o que aconteceu para ele estar nessa situação. E assim, é um filme que eu acho ele muito bem humorado, assim, ele
é divertido de se assistir, ele é engraçado, e ao mesmo tempo em que eu acho que ele é muito bem filmado, assim, os atores estão muito bem, o próprio, pô, como é o nome do cidadão? João Miguel, que faz o Nonato, eu acho que ele tem um carisma, o personagem dele tem essa questão, é uma ingenuidade, sabe, que ele passa, e uma pureza, de certa forma, que acho que dá um tempero pro filme que é muito bom. É um filme muito divertido, assim, e surpreendente, principalmente no final, assim, eu acho que vale bastante a pena assistir. Aparentemente ele tá no Globoplay, tá no Prime Video. Não, o Prime Video é aquele esquema, né? Que você nunca sabe se tá realmente. Aqui do Prime Video ele abre o Telecine. Enfim, tá por aí. Eu lembro que quando eu assisti na Netflix. Não sei se ainda tá lá. Aparentemente não. O Google tá me dizendo que não tá. Mas corro atrás pra assistir, que é legal. Então tá aí pra vocês, galera, a indicação do João. A minha vai ser muito mais boba em comparação à indicação dele. Mas faz parte. Foi a única coisa que eu consegui pensar sem ser Stranger Things. Então eu vou recomendar pra vocês uma série da Netflix, que ela é um reality de competição chamada A Batalha dos 100 Ásia. Por que Ásia? Porque ela tem 2 temporadas antes, que é só a Batalha dos 100. E aí ela é dentro da Coreia. Então, não tem só coreano, mas são só com pessoas que moram na Coreia. Então, a grande maioria são coreanos e tem, tipo assim, uns 5 que não são coreanos. Tem 2 temporadas, elas são muito divertidas. Divertida é um termo meio estranho de dizer, né? Eu gosto porque é competição de força, de estratégia. São provas absurdas que eu fico cansada só de olhar. O objetivo é buscar o físico perfeito. E aí tem essa nova temporada, que é um spin-off dessas 2 anteriores, que se chama Batalha dos 100 Ásia. Em inglês, o título não tem os 100, quando é o Ásia, porque o título original é Physical 100. E aí, essa daí, a nova temporada, que é a Ásia, ficou Physical Asia. Entendeu? Então, em português acaba ficando meio zoado, porque não vão ter 100 competidores nessa nova temporada, que é da Ásia. Vão ser 8 países, se não me engano, competindo entre eles, para decidir quem é o país mais fisicamente capaz da Ásia. Spoiler, tem a Austrália. Eu fiquei um pouco confusa com a Austrália fazendo parte do desafio de países asiáticos, mas a Austrália tá lá. Tá por ali. Fazer o quê? Não fui eu que fiz o programa, galera. Foram eles. Mas é muito legal porque eu gosto desse tipo de programa, porque eles são atletas que, e ao mesmo tempo que eles estão falando muito mal um do outro, de não, eu sou melhor, não, eu vou ganhar, não, é isso, mas eles são atletas que competem no mesmo nível, que são nas mesmas competições, que são as competições orientais, entendeu? Então eles se conhecem e eles têm um respeito enorme um pelo outro. Eles ficam babando de conhecer pessoas que para eles são ícones. E você vê muita superação lá, você vê personagens muito interessantes, então eu recomendo essa série. E agora, chegamos naquele momento, que é a hora de dar tchau, galera. Nosso programa está acabando, e eu gostaria de deixar este momento aqui para agradecer você por ter ouvido o nosso programa até aqui. Pedir para você não se esquecer de dar o seu like, se possível, deixar um comentário, compartilhar este nosso programa e, claro, seguir a Black em todas as redes sociais possíveis, que nós estamos em todas elas. Gostaria de agradecer também ao meu querido João por ter participado deste programa comigo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Sempre é isso, sempre um prazer estar aqui no Overdrive, gosto muito de fazer dupla, né? Às vezes trio ali com a Esté, com quem tiver aqui, com quem seja que seja aqui, né? Mas, muito divertido gravar com você, Rafa. E é isso, vamos para mais uma semana aí depois de Overdrive, estaremos aqui. Estaremos lá. Galera, eu não sei como tá a minha agenda de dezembro ainda, que ainda não fechou a minha escala no trabalho.
Então, eu também não sei quando a gente vai fazer a nossa pausa de final de ano aqui no Overdrive. Então, eu gostaria de deixar um beijo, Feliz Natal e Feliz Ano Novo, se a gente não se encontrar de novo. Se a gente se encontrar, eu falo outra vez, tá? Mas se a gente não se encontrar, já tá aqui a minha mensagem pra vocês, tá bom? Tudo de bom e até a próxima. Tchau! Tchau. Senhoras, senhores e mortos-vivos de todo o Brasil, este podcast foi editado por Seu Inácio.